confesso que o meu sistema nervoso central hoje está um pouco prejudicado. Estou há praticamente 72 horas sem comer e hoje eu sinto um pouco mais o efeito, talvez da pouca quantidade talvez de glicose no sangue e tal, etc. Tem uma certa letargia, uma inércia, parece que os pensamentos não estão funcionando tão como deveriam, parece que a capacidade motora também não está aquilo tudo, mas considero algo extremamente interessante, saudável, quando bem realizado, quando acompanhado. O jejum, sem dúvida, é uma ferramenta muito poderosa, principalmente para manutenção da fisiologia, para reestruturação da fisiologia. Lembrando que quando nós não comemos, nós fazemos uma coisa chamada de apofagia, nós comemos a nós mesmos, nós comemos as nossas próprias células. E normalmente nós começamos utilizando aquelas células que não estão tão bem, como por exemplo, eu tenho uma planta aqui, né? Eu tenho uma planta aqui na minha janela e não coloco água todos os dias, mas pelo menos a cada 2 dias eu coloco um pouco de água, vejo como é que estão as flores e tal, etc. E geralmente ela vai se renovando e tem flores, são pequenas flores que vão ficando murchas. Então o que eu faço? Eu arranco aquelas florezinhas que estão ficando murchas. E o que acontece é que a planta ela cria maior vigor. Então, quando nós fazemos jejum, literalmente, nós estamos arrancando as flores de nós mesmos que não estão tão bem, que não estão funcionando tão bem. Estou brincando. De fato, nós estamos processando as células que não estão tão funcionais. Como é que isso ocorre? É mais ou menos como um leilão. Quando o organismo tem pouca energia, as células que têm melhor atividade mitocondrial, que é onde existe a produção de energia dentro da célula, é a mitocôndria, que é a organela responsável, as células elas competem para ver quem é que vai sobreviver. É a lei do mais forte, tá ligado? É darwinismo fisiológico. Então as células elas vão competir para ver quem sobrevive e quem não sobrevive. E, no caso, as células que têm menor atividade mitocondrial, elas acabam então sendo processadas. Se tiver que ser eleito, né, esse é pelo que eu pude ler, então o que vai determinar se uma célula vai ser processada ou não, ela vai ser consumida literalmente pelo meu próprio organismo, é se a atividade mitocondrial dela é melhor ou pior. Então, as células que restam, por assim dizer, são as células que têm uma melhor atividade mitocondrial. Entretanto, contudo, todavia, porém, existem momentos, né? É importante que durante esse processo, eu já estou fazendo um jejum prolongado, em torno de 3 dias agora. Hoje à noite completa 3 dias, amanhã à noite completa 4 dias e eu vou até sexta-feira na parte da manhã, então mais ou menos 4 dias e meio. É importante que a pessoa consuma os sais minerais, porque o cérebro ele funciona através de um mecanismo chamado de bomba sódio-potássio. A bomba sódio-potássio ela permite a passagem elétrica no tecido nervoso, no neurônio propriamente dito. E se nós não tivermos, então, sais minerais, que não vai interferir em nada, por exemplo, na glicose, não vai interferir em nada na insulina, o nosso cérebro ele não consegue funcionar. É como se nós literalmente prejudicássemos a parte elétrica do cérebro. Então, a parte elétrica ela tem que ser mantida. É importante que então você consuma, pode ser sal de cozinha normal, de boa. E além disso, como o sal de cozinha não tem uma quantidade expressiva, eu faço também suplementação com potássio. E faço suplementação também com magnésio, se bem que o magnésio não tem tanto essa função, mas o magnésio sim, é um sal mineral importante, está envolto também na fixação do ATP dentro da mitocôndria, blá blá blá. Então, magnésio, potássio e sal de cozinha são os suplementos que eu utilizo durante o meu período de jejum, que é considerado sim um jejum prolongado, sendo que eu já estou há quase 3 dias completos, né? Sem comer, e vou até 4 dias e meio, que vai dar mais ou menos na sexta-feira de manhã, que daí eu vou comer, graças a Deus, já estou muito feliz, já estou me preparando mentalmente, meu Deus, o que eu vou comer? Geralmente quando eu quebro o jejum com proteína, porque o corpo está literalmente em processo de starvation, ele está em processo de... ele está morrendo de fome, então tudo que você coloca dentro dele vai ser absorvido numa quantidade absurda.
é interessante que nesse momento que a gente coloque proteína, pelas leituras que eu tive, ou seja, quando eu quebro o jejum, basicamente eu como proteína. Proteína e um pouco de gordura, porque geralmente se é carne, então vai ser uma carne moída, então eu vou fritar, né, e tal, etc. Eu poderia fazer assado, mas eu geralmente faço frita. Então é isso. Peço o desconto aí de que estamos sentindo os efeitos aí do jejum. Eu utilizo mentalmente a estratégia também, quando eu estou fazendo o jejum, que esse desconforto e essa pegada mais dura que ocorre, esse desconforto que ocorre durante o processo, ele é semelhante ao desconforto que quando você está na academia, tá ligado? Eu também continuo fazendo atividade física, hoje acordei em torno de 4 horas da manhã, daí faço atividade física, daí faço as meditações e tal, etc. E é um pouco mais difícil, mas esse desconforto que a gente tem gerado pelo jejum, ele é semelhante ao desconforto de quando a gente está fazendo atividade física. É claro que fazer atividade física em jejum é mais difícil ainda, mas se não for esse o caso, se for o caso somente do jejum, então quando você está fazendo o jejum, esse desconforto a gente pode relacionar a algo positivo. É pelo menos assim que eu faço na minha própria cabeça. Eu imagino que esse desconforto decorrente do jejum é algo que está me fazendo bem, é algo que está potencializando as células que estão funcionais, é algo que está retirando do meu sistema as células que não estão funcionando tão bem, é algo que está limpando o meu organismo de proteínas indesejadas. Lembrando que ao longo do nosso processo de envelhecimento, a nossa capacidade em transcrever o DNA ela vai sendo prejudicada e a gente começa a produzir proteínas que não tem muito a ver. E essas proteínas também, nosso organismo é extremamente inteligente. A inteligência que opera no nosso organismo, ela superpassa, ela vai muito além do que nós possamos imaginar. Inclusive, quando nós estamos acordados, o organismo ele não consegue entrar nesse funcionamento de reestruturação. Geralmente é quando a gente vai dormir, que a gente sai fora do caminho, que a gente libera espaço, que o organismo então começa a entrar dentro desse processo metabólico de regeneração da fisiologia, mostrando que nós não precisamos da nossa vontade consciente para interferir, por exemplo, no funcionamento das nossas mitocôndrias. Se nós permitirmos a inteligência que opera dentro de nós trabalhar, se nós dermos espaço e nós informarmos ao nosso organismo, porque ele faz uma leitura por meio da nossa percepção do ambiente. Então, se nos nossos pensamentos existem pensamentos negativos, a nossa fisiologia vai interpretar que nós estamos em perigo e vai fazer com que o nosso corpo, mediante essa informação, reaja de uma maneira específica, uma maneira mais protetiva. Nós vamos nos contrair, nós vamos ter mais carga por exemplo, de glicose no sangue, porque na iminência de ser atacado eu vou precisar da glicose, é uma outra pegada. Mas se nós informarmos o nosso corpo pela nossa técnica, né, por abstrair, por conseguir identificar quais são os pensamentos que estão operantes, não se deixar levar pelos pensamentos negativos, ter uma maior consciência em relação a eles, o que naturalmente traz essa possibilidade de não se deixar levar por eles de uma forma tão absoluta, né? Lembrando que quando a gente tenta lutar com um pensamento negativo, normalmente a gente acaba potencializando, porque é como se fosse uma mão contra a outra. Então, se eu estou lutando contra um pensamento do tipo assim, não quero pensar nisso, não quero pensar nisso, não quero pensar nisso, na verdade, mais a gente não quer pensar nisso, mais a gente está pensando. Então, a estratégia mais eficaz, apesar de ser simples, é uma estratégia muito efetiva, é você ampliar a tua consciência. Na medida que você amplia a tua consciência, que você se torna mais consciente em relação a esses padrões negativos, naturalmente, essa identificação ela vai se rompendo, ela vai se tornando menor, ela vai se tornando mais fraca. E daí, com essa menor identificação, a gente consegue gradativamente também ter maior condições de redirecionar. Porque é como se eu não tivesse engessado dentro de uma perspectiva. É como se eu tivesse, por assim dizer, mais espaço ou liberdade para poder determinar o que eu quero pensar. Beleza? Mas vamos então à nossa temática de hoje, que seria essa exposição excessiva às tecnologias. Vou falar um pouquinho da minha própria história. Eu morei durante muito tempo na Índia, depois durante 5 anos na Índia, morei 5 anos na Europa e confesso que
até mesmo os meios que eu estava envolvido, lembrando que também naquela época não tinha internet, então era um fator positivo nesse sentido, mas existia uma, vamos dizer assim, uma valorização do não contato propriamente com as tecnologias. Então, por exemplo, quando eu morei na Índia, que estava lá na comunidade, o negócio lá era ficar meditando, daí tinham as danças, tinham as paradas lá muito loucas, tinha os grupos de terapia, mas não era incentivado necessariamente que a gente ficasse até mesmo, por exemplo, vendo, não tinha nem existia lá, né, televisão, mesmo porque a televisão lá na Índia seria televisão aberta, não tinha televisão a canal, não tinha canais de televisão assim, canais abertos, não tinham canais a cabo, então a televisão que eu teria condições de ter acesso na Índia seriam da própria rede indiana de televisão, que seriam ou em Hindi, né, que eu não ia entender absolutamente nada, que seria a maior parte dos programas, ou alguns programas em inglês também, lembrando que a Índia ela foi colonizada pela Inglaterra. Mas, definitivamente, os 5 anos que eu passei na Índia, que não foram ininterruptos, eu fui também à Europa, fui e voltei, eles, basicamente, eu não tive nenhuma, assim, não tive vontade nenhuma, nem tinha incentivo, nem tinha nada que favorecesse o meu contato até mesmo com a tecnologia na forma de imagem, na forma de televisão. Quando eu saí, depois quando eu vou de fato morar na Europa, eu também, apesar de que, obviamente, morando na Alemanha, que é um país extremamente desenvolvido, com todas as tecnologias possíveis e imagináveis, mas eu nunca tive, por exemplo, o desejo de ter uma televisão aonde eu morava. Eu não tinha nem sequer televisão. Realmente, eu não tinha televisão. Quando eu tinha vontade de assistir alguma coisa, eu ia no cinema. Eu ia assistir um filme no cinema. Então, o meu contato com a tecnologia, na forma de imagem, como a gente tem aqui na frente, né? A gente tem o celular, eu estou sendo filmado aqui pelo meu celular. Deixa eu botar meu cachorro um pouquinho para lá, que ele está aqui bem debaixo de mim. Obrigado. Então, na verdade, essa tela que nós temos aqui, essa interação, eu tinha muito esporadicamente, uma vez por ano, uma vez, sei lá, a cada semestre eu ia talvez no cinema, e também ia pouco. E fato é que eu desenvolvi uma certa resistência às tecnologias. Eu sempre, por essa pegada assim mais naturalística, mais natureba, de ficar lá sentindo a natureza. Então, a minha vibe era ir abraçar uma árvore, era ficar em contato com as flores do campo. Essa era a minha pegada, tá ligado? E daí, de repente, a tecnologia era algo que não fazia muito sentido. E quando eu retorno para o Brasil, e depois eu vou fazer faculdade, etc. e tal, um evento clássico que mostrou que eu tinha que me readequar ao universo atual foi quando eu estava pleiteando uma bolsa para ser bolsista, né, da Universidade Federal no mestrado. E eu me lembro que eu fiz dei entrada lá nos papéis e tal, etc. E de repente, não estava rolando a parada. Em determinado momento, um colega meu me procurou e falou assim: ô Pedro, tu não vai querer a bolsa lá que o teu orientador está disponibilizando para ti? Eu assim, mas como assim? Pô, claro que eu quero. Mas ele não falou nada comigo. Não, ele não falou contigo, não. Ele mandou um e-mail para ti e tu não respondesse. Ele acha que tu não quer. Ele comentou comigo. Eu disse, não, pelo amor de Deus. Daí, cara, eu saí correndo, fui lá, abri o computador, acho que não era o meu, abri o computador que tinha lá disponível no laboratório, fui lá e respondi o e-mail dele, agradeci e tal, etc. Bom, pá. E daí consegui a tal da bolsa. Mas por que eu estou dizendo isso? Que ali se tornou bem claro que eu tinha que me adequar às tecnologias, que eu tinha que minimamente ter um certo contato. Então, esse e-mail que era do Gmail lá que eu abri e tal, etc. Depois, gradativamente, eu comecei a incorporar outros produtos da Google, o Google Drive e outras coisas que foram tornando a minha vida mais fácil. Mas essa facilidade vai ampliando a nossa relação com a tela. E essa relação com a tela, no formato que ela se encontra hoje, ela tem um efeito, sim, poderoso no sistema nervoso central. O primeiro deles é no sistema dopaminérgico. Então, quando você está lá zapeando, você está lá, você abriu lá um Instagram e você está, só passando a tela ali, né? Bum, 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 bum. Essa coisa que a
a cada deslizar o dedo, você encontra um post diferente, um post diferente, um post diferente, um post diferente, ele traz uma descarga dopaminérgica no cérebro e isso é extremamente prazeroso. Então você vai condicionando o cérebro a essa necessidade dessa descarga dopaminérgica. Tá, Pedro, mas qual é o problema disso? O problema é que na vida normal entre aspas, né, na vida sem a mediação da tela, a gente não vai ter essa descarga dopaminérgica. E é mais ou menos como se as coisas outras, então, que não seja a própria tela, passam a não ter mais graça. Por exemplo, isso ocorre também em relação à pornografia. Talvez não seja um exemplo muito feliz, mas qual é o grande prejuízo da pornografia? Que na pornografia você tem um bombardear, né, de imagens e tal, etc., de estimulação, que ela vai além da realidade. Ela vai além da realidade normalmente, né, a realidade nossa do dia a dia, tá ligado? Então, o que acontece é que o indivíduo ele passa, da mesma maneira, pelo excesso de estímulos que ocorrem durante a exposição à pornografia, ele passa a não sentir mais prazer sem ser mediado ou sem ser exposto àquela circunstância daquelas imagens. É como se aquelas imagens, ele passasse a precisar daquelas imagens para ser estimulado. É muito semelhante a uma droga, de fato, porque na verdade quando a gente está lá assistindo a tela, né, falei da pornografia, mas vamos retornar aqui ao Instagram, estou lá usando o Instagram e bom, novelty, né, cada tela nova tem uma descarga dopaminérgica, eu estou literalmente trazendo para esse nível de descarga dopaminérgica o nível basal de funcionamento dopaminérgico do meu cérebro, e o meu cérebro vai ser condicionado com aquilo. Semelhantemente, por que as drogas elas exercem esse poder sobre a nossa realidade? A gente é fato, né? Não existe segredo nisso, que muitos indivíduos que se envolvem com um tipo de droga, eles literalmente não sentem mais graça em nada nas suas vidas. Eles literalmente passam a viver somente para a droga. É como se a droga assumisse o ponto central da sua própria realidade, da sua própria vida. Eu me lembro que quando eu fumava, né, cigarro, também fumei outras coisas, mas quando eu fumava cigarro, a minha vida girava em torno do cigarro. Parece absurdo, mas é verdade. Um fumante, e eu era um fumante bastante competente, cheguei a fumar uma carteira de cigarro por dia, às vezes mais de uma carteira de cigarro por dia, todo o restante da vida passa a ser uma maneira que dá suporte à atividade de fumar. Então, se eu comia porque aquilo era um gatilho que fazia com que eu sentisse mais prazer em fumar. Se eu ia dar uma volta, a primeira coisa que eu pensava assim, poxa, vou dar uma banda, vou dar um rolê, cara, vou levar minha carteira de cigarro, vou fumar um careta. Então, se eu ia tomar um café, eu gosto muito de café, eu vou tomar um café, logo eu pensava, vinha embutido no pensamento, eu vou tomar um cafezinho, caraca, vou fumar um cigarro. Então, o cigarro passa a ser o centro do comportamento, do que mobiliza o comportamento, porque no caso da nicotina, nós temos também essa influência sobre o sistema nervoso central, que é muito interessante de fato, porque a nicotina ela tem o poder de ativar quem está, por exemplo, hoje eu estou um pouco mais, minha energia está um pouco mais para baixo, eu estou em jejum, aquela coisa, de repente fumando um cigarro eu ia ficar mais ligado, eu ia ficar mais bom pá, porque a nicotina tem esse poder de ativação. Simultaneamente, ela é uma droga ambígua. Ao mesmo tempo que ela tem o poder de ativar, ela tem o poder também de relaxar. Então, muitas vezes eu estava lá ansioso, e você já deve ter observado isso, as pessoas que fumam quando estão ansiosas, elas tendem a fumar mais, porque o cigarro também traz esse alívio, ele também traz uma menor ativação do sistema nervoso central. Então, com a nicotina eu tenho um aumento da atividade no sistema nervoso central e concomitantemente uma diminuição. Vai mais ao gosto do freguês. Se eu estou então ansioso, fumando, eu tenho uma modulação para baixo da atividade. Se eu estou depressivo, se eu estou para baixo, com o cigarro eu tenho uma modulação do sistema nervoso central de ampliação da atividade, fazendo com que eu me sinta melhor, me sinta mais, mais disposto. Inclusive, tem um cara norte-americano, um biohacker chamado de David Asprey. E o David Asprey, ele fala que, quando ele vai, por exemplo, fazer uma palestra e ele quer dar um gásinho no cérebro dele, não estou fazendo propaganda, tá?
Ao invés, uma droga que ele utiliza é a nicotina, mas ele não utiliza a nicotina que provém do cigarro. Ele, sabe aqueles chicletes que você compra que é de nicotina? Então, ele masca aqueles chicletes, tá ligado? Para dar aquele kickzinho a mais, aquele boom, tá ligado? Para poder trazer de repente o conteúdo. Isso é o David Asper, tá? E ele tem então o efeito da nicotina sem ter o prejuízo do alcatrão e das tantas outras drogas e, sei lá, e conservantes e agrotóxicos que estão no tabaco propriamente. Então, quando a gente fuma, a gente tem essa possibilidade maior de ter câncer por conta principalmente dessas substâncias tóxicas e do alcatrão que estão contidos no tabaco. Mas a nicotina em si é uma droga interessante, segundo a visão então do David Asprey, que ele também utiliza de forma recreativa e utiliza também quando ele vai fazer uma palestra, ele precisa dar um kickzinho a mais, tá ligado? Ele utiliza esse recurso. Basicamente, antes de fazer aqui minha live, o que eu faço? Eu mobilizo a minha fisiologia. Então eu salto, eu pulo, e mesmo não estando com vontade, mesmo estando meio com pouca energia, eu boto lá uma música boladona que eu curto, e daí fico ali dançando, bom, pá e tal, etc. Depois não bastasse isso, quando eu começo a live, eu também toco a minha guitarra, também é uma coisa que me mobiliza, que me dá prazer. Tudo isso eleva possivelmente a ativação do meu sistema nervoso central, que eu utilizo para poder entregar o conteúdo da melhor forma possível. Mas quando nós condicionamos o cérebro com uma determinada droga, então se você, por exemplo, masca lá um chiclete de nicotina, sei lá, uma vez por mês, você não está condicionando o cérebro. Agora, se você fuma um cigarro todos os dias, você está condicionando o cérebro. Essa repetição todos os dias, oferecendo essa carga no cérebro, o cérebro vai se condicionar com isso. Trazendo isso então para a realidade da tecnologia, eu hoje utilizo o celular, ele faz parte da minha realidade. Eu vou dormir, do lado está o celular. Eu acordo de manhã, está o celular ali. Eu vou estudar, está o celular. Às vezes eu vou tomar banho, eu deixo uma palestra rolando. Tudo bem, mas é uma palestra educativa e tal, etc. Cara, mas é o celular que está ali comigo. Eu estou andando no táxi, tá ligado? Táxi ninguém usa mais. Eu estou no Uber, o celular está ali do meu lado. Às vezes eu vou lá, vou verificar. Às vezes de forma prazerosa, tipo, quero ver agora o que está rolando aqui no Instagram. Muitas vezes porque eu também sou refém da própria tecnologia. Se eu uso o Uber, eu tenho que utilizar o celular, porque eu preciso do aplicativo que está no celular para poder utilizar o Uber. E esses aplicativos e esse recurso que a gente vai então utilizando, vai fazendo, o cérebro ele vai se adaptando com isso. Então, não somente a necessidade de descarga dopaminérgica, mas o cérebro literalmente ele não vai tendo mais que exercitar determinadas funções. Por exemplo, os taxistas de Londres. Não sei como é que está hoje em termos de táxis em Londres, eu acho que deve ter menos em função do Uber, mas uma pesquisa realizada com os taxistas em Londres, eles verificaram o quê? Pegando uma amostra de taxistas veteranos, que foram esses que aprenderam a se locomover dentro da cidade de Londres sem a utilização de GPS, eles foram analisados e principalmente foi observada as estruturas do sistema nervoso central quando o cérebro estava operando. E eles verificaram, por ressonância magnética, e eles verificaram, por exemplo, que o hipotálamo desses indivíduos veteranos tinha uma estrutura mais robusta, bem mais robusta, do que quando comparado uma amostra de taxistas que aprenderam a se locomover dentro de Londres com a utilização do GPS. O que aconteceu no cérebro dos taxistas que aprenderam a se locomover com o GPS? Teve uma redução do tamanho do hipocampo. Lembrando que o hipocampo ele é uma estrutura hipocampo, hipismo. A palavra ela provém do grego que quer dizer cavalo, porque os anatomistas acharam que o hipocampo é semelhante a um cavalo marinho e colocaram esse nome, hipocampo. Mas o hipocampo ele fica logo abaixo do córtex, ele é um dos mediadores entre as áreas corticais e propriamente o sistema límbico. Ele é extremamente importante para a consolidação da memória e principalmente da relação em termos de memória com os eventos e as próprias emoções. Então, quando eu
ocorre uma coisa comigo e uma pessoa determinada é quem realiza aquilo, a memória propriamente emocional que eu tenho em relação àquela pessoa, seja uma memória boa ou seja uma memória ruim, é feita pelo hipocampo. Então, se aquela pessoa, por exemplo, me fez mal, aquele rosto vai estar associado a uma emoção. Essa emoção que ficou memorizada, ou essa informação que deflagra essa emoção, o hipocampo é uma das estruturas que participa ativamente dentro desse processo. Então, quando nós, literalmente, né, esses indivíduos lá, esses taxistas da nova safra que utilizam o GPS, são indivíduos que vão tender a ter uma menor capacidade de memorização. Indivíduos que vão tender a ter uma menor capacidade de memorização também em termos de emoção. Eles vão se tornar um pouco mais apáticos. Então, a realidade é que na medida em que o nosso cérebro vai se relacionando com a tecnologia, vai se relacionando com a tela do computador, ele vai se adaptando a essa realidade. Se determinadas funções não são mais importantes, ele vai desconsiderando, ele vai considerar aquilo que faz sentido, que é importante para o organismo. E como é que ele sabe que é importante? Pela repetição, pelo uso. Tudo aquilo que eu uso reforça, tudo aquilo que eu não uso desativa, diminui, atrofia. Então, se constantemente eu estou aqui utilizando a tela, o que é necessário para essa atividade vai se fortalecendo e aquilo que não é necessário vai tendo a diminuir. Por exemplo, se eu deixo de operar mentalmente, fazer operações matemáticas, somar, diminuir e tal, etc., porque agora eu só utilizo a calculadora, que eu utilizo só o celular, é óbvio que essa parte relacionada à necessidade de fazer esses cálculos, ela vai diminuir a sua ativação. Se eu me relaciono, por exemplo, com o GPS e não preciso mais lembrar da rua que eu tenho que utilizar, essas áreas que eram responsáveis pela memorização geoespacial, pela localização, elas vão tender também à diminuição. Então, áreas específicas vão ampliando e outras áreas vão diminuindo. Como o celular passa a ser integrado basicamente a todas as atividades humanas, e a gente vê isso também no âmbito social, é um absurdo, mas não que eu esteja isento desse comportamento, mas eu sou um grande defensor de que quando, por exemplo, eu estou com a minha família, que a gente, por exemplo, se eu vou num restaurante com os meus irmãos, e se tem alguém lá, grudado naquele celular, eu vou dizer assim, cara, dá um tempo desse celular, dá, irmão? Pô, dá um tempinho aí, pô. Vamos conversar aqui, porque é muito natural. Às vezes nós estamos sentados à mesa e acabamos nos comunicando por meio do celular. É um absurdo. Estamos presencialmente juntos, mas utilizamos até mesmo nessa circunstância que eu estou de frente para a pessoa, de fato, me comunicar com ela por meio do celular. Esse é o nível de dependência que nós estamos desenvolvendo. Ai, Pedro, então o mundo vai acabar, porque agora nós temos a tecnologia e, meu Deus, e o cérebro vai reagir mediante isso, a gente vai atrofiar e tal, etc. Eu diria que o que vai fazer diferença é a dosagem. E como que nós podemos, então, desenvolver estratégias outras para minimizar um pouco esse processo causado, esse processo de atrofia, esse processo de perda causado pelo celular. Uma outra observação das pessoas que têm estudado muito dentro dessa área, que obviamente eu estou aqui quase no final no livro do Miguel Nicoleles, ele vai falar que existem dois tipos de processamento nervoso. Um que é analógico por quê? Porque é esse fortalecimento de sinapses e tal, é como se fosse esse disco, tá ligado? O disco de vinil que a agulha tem que passar. Então existe um fortalecimento morfológico, uma mudança morfológica toda vez que nós utilizamos, por exemplo, o cérebro. E essa estrutura morfológica, tá ligado? Ela vai dar sustentação ao processamento digital, que é essa infinidade de informações que chegam e que se transcrevem nesse processamento analógico. O que ele vai dizer é que esse excesso de informação que o celular traz promove uma priorização do funcionamento de informações digitais e uma atrofia
morfológica. Essa é a visão dele, que gradativamente, então, nós vamos perdendo essas áreas, essa morfologia que dá sustentação à emoção, e o prejuízo relacionado a isso é que nós vamos nos tornando pessoas mais apáticas, pessoas com menos habilidades de coisas que são características da nossa espécie, como, por exemplo, nos compadecer, por exemplo, ter empatia, por exemplo, ser criativo. Por mais que a inteligência artificial tenha cantado aí aos 7 ventos que um dia iria desenvolver uma máquina que seria igual ao cérebro humano, a verdade é que, por mais que você tenha um supercomputador, ele não consegue fazer algo que esteja fora daquilo que ele foi programado. E um exemplo que o próprio Miguel Nicoleles utiliza você pode pegar um supercomputador, você pode colocar todas as sinfonias de Mozart dentro dele, tá ligado? Mas o que ele vai fazer? Ele vai reproduzir uma música que é a de Mozart. Nunca que um computador no qual foi programado lá a parada da sinfonia de Mozart, ele vai tocar uma música dos Beatles. Ou ele vai reestruturar aquilo de maneira que fique um pouco mais parecido com os Beatles, que é uma coisa que nós fazemos, que nós seres humanos fazemos, nós reeditamos, nós alteramos o contexto de informações. Eu sou músico, por exemplo, eu sou músico ótimo, mas enfim, eu, por exemplo, pego ideias, às vezes, da música clássica e misturo com da música do rock ou da música contemporânea, e é essa combinação de elementos divergentes, não programados, que uma máquina não consegue fazer. Então, em termos de criatividade, a criatividade seria uma coisa que é exclusiva da nossa espécie, que somente nós podemos fazer. Entretanto, a nossa exposição excessiva à tecnologia, onde as coisas já estão prontas, onde você não precisa formar uma imagem mental daquilo que está sendo mostrado, porque obviamente já está sendo mostrado, diferentemente, por exemplo, de um livro. Quando você está lendo, o teu cérebro está fazendo milhões de cálculos e criando imagens. Então, ler é o poder, mas a tela traz isso pronto. E também tudo bem, o problema é o excesso disso. E o excesso disso vai sim modelando a atividade neurológica, e o problema é que nós vamos nos tornando mais parecidos então com a máquina. É como se o nosso cérebro fosse se adaptando. Literalmente, o nosso cérebro seria o mais poderoso camaleão existente na face da Terra. Nós nos adequamos à realidade. A nossa capacidade adaptativa possibilitou que nós chegássemos até aqui. Eu tenho falado bastante em evolução, mesmo porque o livro que eu estou lendo tem essa pegada, mas a visão, de Darwin, por exemplo, era de que sobrevive não necessariamente o mais forte, mas é o que melhor se adapta. Então, o nosso cérebro ele é extremamente capaz de se adaptar. E se nós estamos expondo para ele essa tecnologia, ele vai se adaptar a isso. Funções outras que não fazem parte desse contexto vão ser abandonadas, como, por exemplo, a capacidade de ser criativo, a capacidade de ter empatia, a capacidade de se emocionar. Ou seja, nós vamos nos tornando gradativamente mais parecidos com a máquina, com a objetividade binária 0-1 de uma máquina, da extrema capacidade de processamento talvez que a máquina tenha, mas de uma incapacidade em manifestar aspectos que são mais próprios de nós, seres humanos. O que eu sugiro, então, é que nós possamos introduzir na nossa realidade, assim como eu estou fazendo jejum hoje, já estou aqui no meu 3º dia, que nós possamos fazer também breves momentos de jejum dopaminérgico, breves momentos em que nós não vamos estar sendo influenciados pela tela, que não vamos estar expondo a nós mesmos pela tela. Então tem a rotina, tem a loucura. Eu tenho trabalhado com edição de vídeo e tal, etc. Estou construindo essa plataforma de comunicação, então tenho que me inteirar de como é que funciona o Facebook. Então eu tenho estado muito em contato com a tela, nem se compara ao que eu já fui, antes do 0 ao 80, que estou no 80, tô lá, o dia todo lá em função do Instagram, Facebook, não sei o que lá, o TikTok, e posta e vai lá e vem e volta e tal. Então eu tenho uma interação intensa com isso, mas também não deixo
de cuidar desses aspectos outros ou de estratégias que são comprovadamente bastante interessantes para a potencialização do funcionamento do sistema nervoso central, como, por exemplo, a meditação. Então, eu, na minha própria realidade, medito todos os dias, medito por um tempo bastante significativo, mas se você relacionar na tua própria realidade, não precisa ser 1h30, né? Hoje, por exemplo, eu meditei por 1h30, não precisa ser por 1h30, mas, cara, começa lá meditando 5 minutos por dia, cria esse hábito, de repente, entre uma atividade e outra, dá uma paradinha, dá mais uma meditada, então você foi lá, trabalhou com a tecnologia, sei lá o que você fez, de repente, separa uns 5 minutos na parte da manhã, depois uns 5 minutos na parte da tarde, mais uns 5 minutos à noite, você vai dando espaços no qual o teu cérebro vai tendo também esse jejum dopaminérgico. Porque quando você está lá de olhos fechados, você não está estimulando o cérebro com coisas novas, tá ligado? Você está observando os teus próprios pensamentos, mas você não tem essa tela passando ali na tua frente, você está lá zapeando, né? Passando, deslizando a tela para cima, joga para cima, joga para cima. Cara, você não tem esse input o tempo todo que a tecnologia possibilita. E com isso você tem um jejum literalmente dopaminérgico. E esse jejum vai trazer esse nível basal de dopamina para um nível mais aceitável. Então você vai passar também a sentir prazer em coisas simples que, na verdade, fazem a vida ter sentido. É como se nós fizéssemos de tudo para não entrar em contato com o momento presente. E a vida, ela ocorre no momento presente. Então, a gente tem que aprender a valorizar o momento presente. E o que é o momento presente? É esse momento aqui que eu estou falando. Então, sentir prazer nisso que eu estou fazendo, em gesticular, em mover o meu corpo, em estar consciente em relação ao que está acontecendo na minha própria mente, na minha fisiologia, esse é o momento presente. Quando eu estou andando, então sentir o meu corpo se movendo. Ai, Pedro, que coisa chata. É chato quando a gente não está presente, mas quando a gente está presente, no momento presente, não é chato. É extremamente prazeroso o simplesmente andar, sem ser importunado por essa quantidade absurda de pensamentos que normalmente ocorrem dentro da nossa própria cabeça. Então, com base nisso, convido você a, junto comigo, fazermos agora um breve momento em que a gente vai exercitar essa técnica, que é literalmente uma forma de jejuar. É um jejum dopaminérgico, porque você não está sendo estimulado continuamente por uma tela ou por algum estímulo que venha do lado externo, você está observando aquilo que ocorre dentro da tua própria cabeça. Então, junto comigo, se assim você desejar, convido você a fechar os teus olhos, trazer as tuas mãos aqui para a altura do teu umbigo, inspirar, exala. Mais uma vez, faz uma inspiração um pouco mais profunda. Exala. E agora, então, eu vou pedir que você traga a tua atenção para a sensação do ar entrando e saindo pelas tuas narinas. Entrando e saindo das narinas. E mantenha o foco sobre essa sensação como se fosse uma âncora. Então, a tua mente, ela vai continuar produzindo pensamentos, é normal. Ou seja, use a manutenção da atenção na sensação do ar entrando e saindo das narinas como uma forma de ter uma certa estabilidade sobre um determinado ponto, onde até fica um pouco mais fácil observar o que está acontecendo com você mesmo. Então permaneça sem se julgar, mas gentilmente sempre direcionando a atenção para a sensação do ar entrando e saindo pelas narinas. Uma atitude de receptividade, não importa o que você esteja sentindo, aceite. E sempre que lembrar, retorne e foque na sensação do ar entrando e saindo pelas narinas. Só mais alguns segundos, estamos quase chegando ao final. Agora, então, eu vou contar até 3. Em 3, você pode abrir os olhos, se sentindo em paz, tranquilo e estável.
1, 2, 3. Pode então abrir os olhos. Essa foi a nossa meditação de hoje. Meu cachorro está literalmente aqui embaixo dos meus pés, abanando o rabo. Acho que ele meditou junto também. Então é isso aí, quero agradecer a tua presença, lembrando sempre que os nossos encontros são uma possibilidade de nós trazermos a mente para o momento presente. Pedagogicamente isso não é muito correto, tá? Porque na verdade não é a mente que fica no momento presente, é a consciência que se torna consciente de si mesma, o que traz essa possibilidade de estar no momento presente. A mente sempre é passado ou futuro. Mas, além disso, eu também posso elevar os meus pensamentos. Uma vez que eu tenho um alívio da forma como a minha mente opera, eu posso sim também direcionar a minha mente para aquilo que eu quero, para os meus propósitos. Já que a gente vai pensar, então pelo menos que a gente pense naquilo que nos faz bem. Além disso, ter um certo controle autonômico a partir do sistema nervoso central. E dessa maneira, mais e mais, identificar a nossa verdadeira face. Beleza? Quero agradecer demais a tua presença e vejo você novamente amanhã em torno de 10 horas. Um forte abraço. Tchau, tchau.